Olá, gente, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula no canal. Na verdade, serão 4 videoaulas sobre direito ambiental que eu vou estar disponibilizando para vocês poderem tirar esse estigma que direito ambiental é chato, que só quer fazer direito ambiental EAD, né, à distância. Não, é uma disciplina apaixonante quando você começa a estudar, mas vocês têm que entender realmente que, como qualquer outra, existem uma lei que fala isso, outra lei que fala aquilo, e vocês têm que entender e saber o melhor direito para o cliente de vocês. Então, essas videoaulas elas vão servir tanto para advogados, quanto para bacharéis, como também para gestores de empresas para entender melhor sobre a questão do direito ambiental. E hoje, na primeira aula, eu trago a questão do nicho ambiental, como vocês podem estar atuando e quais são as aberturas que o direito ambiental traz para vocês. Então, a videoaula está gravada em formato de slide, eu espero que vocês gostem e que me mandem a sugestão de vocês, que interajam, porque eu não consigo saber se vocês estão gostando. Então, é isso, a primeira aula, videoaula sobre nicho ambiental. Oi, gente, tudo bem? Pela fala, dá para ver aqui o tamanho da felicidade, da satisfação de começar essas videoaulas ambientais com vocês sobre direito ambiental. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nicho de mercado, né, em relação aos profissionais que estão saindo das faculdades ou que estão querendo trocar de área de atuação, enfim. Agradeço, né, alguns e-mails que eu estou recebendo solicitando que eu falasse sobre a área de expertise que eu tenho. Então eu resolvi fazer aqui. São 4 videoaulas inicialmente, certo? Que eu vou estar tratando de alguns temas, crimes ambientais, questão da licença e do licenciamento ambiental, mas o de hoje é sobre o nicho de mercado. Então vamos lá e eu espero que vocês gostem. E outra coisa, o direito ambiental ele parece ser difícil, ele parece ser chato, mas na verdade ele nada mais é do que o direito em si, onde uma corrente tem uma percepção da lei, a outra já tem uma outra percepção, e aí vocês vão entender ao longo dessas videoaulas que na verdade é, muitas vezes a gente ganha causas no direito ambiental em relação aos princípios, né? A lei é muito importante, mas o princípio no direito ambiental ele é muito mais importante. Então, quando vocês acharem que não estão gostando do direito ambiental, lembrem da tia Lorena e continuem a jornada, porque ele é apaixonante. Então, eu espero que vocês gostem do material que eu preparei com todo amor e carinho. Então, vamos lá. Para quem ainda não conhece, né, aqui são as minhas redes sociais, o Instagram, o canal do YouTube, o meu blog, aqui o meu e-mail. E outra coisa, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira saudável. Eu coloquei, né, o vídeo da videoaula do inventário extrajudicial e fiz um e-book e pedi que as pessoas me mandassem e-mails. E aí me mandaram, mas, gente, quando for mandar, manda pelo menos um oi, um beijinho, um abraço. Tem gente que só manda um e-mail seco. E, enfim, brincadeiras à parte, vamos lá, vamos começar, que é o melhor. Como definir o nicho de mercado e como atuar na seara ambiental. Vamos aqui do que a gente vai tratar hoje. Nicho de mercado ambiental, assessoria ambiental, consultoria ambiental, advocacia ambiental, legislação ambiental, direito urbanístico e o direito ambiental, compliance ambiental em relação à prevenção de riscos. E aqui eu deixo um convite para quem tiver interesse em comparecer. Eu vou dar uma palestra no dia 23 de fevereiro aqui em Fortaleza, no hotel. E sejam, né, bem-vindos. Vou falar sobre o compliance ambiental. Quem tiver alguma dúvida ou interesse, pode entrar em contato comigo por e-mail, que eu mando o site para inscrição. E aí, vocês saberiam mais um pouquinho da minha vida, mas vamos lá. Nicho de mercado ambiental. Primeiro, vocês têm que entender o que é um nicho de mercado e saber qual a área ou as áreas que você quer atuar. Se você quer ser um advogado especialista, hiper especialista ou generalista. Então vamos lá, gente.
Primeiro, nicho de mercado eu aprendi, eu vou falar, mas enfim, não é para rir não, tá? Há mais de 10 anos, quando eu me formei na minha primeira faculdade, que foi administração de empresas. E hoje muito se fala desse tema no direito com a questão do empreendedorismo jurídico. Muito se fala, médio se estuda e pouco se sabe realmente, porque para adentrar nesse ramo são anos de estudos. Então vamos lá que eu vou tratar um pouquinho sobre isso com vocês. A questão do advogado generalista, né, eu vou dar um exemplo dentro da minha área de atuação. Faz defesa de auto de infração, defesa judicial em relação às ações civis públicas, faz parecer ambiental, faz licenciamento, faz a questão de licença, faz o PGRS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ou seja, dentro do direito ambiental, a pessoa pega tudo, tá? Mas ainda tem um outro advogado generalista, que é o que faz trabalhista, ambiental, previdenciário, tributário, empresarial, consumidor, civil, família, enfim, seria mais ou menos isso. O advogado especialista dentro do direito ambiental seria aquele que escolhe algumas áreas específicas para poder se especializar e atuar. No caso, crimes ambientais, na questão do compliance ambiental e o desenvolvimento dos PGRS. E o que seria o hiperespecialista? É aquele que pega uma única área e acaba atuando dentro dela. E aí você pode me perguntar, Lorena, qual seria a melhor estratégia das três? Gente, isso vai depender de cada um, isso é muito pessoal. Tem gente que consegue lidar com três, quatro áreas diversas no direito, tem gente que já não consegue, então isso vai ficar a cargo de cada um de vocês. Porém, né, se eu posso dar uma orientação e uma sugestão, eu acho que tem algumas áreas que realmente elas não se conectam. Então, se você vai migrar para ser aquele generalista, que são os escritórios de massa, você tem que ter uma equipe muito grande para poder dar conta do volume de ações e da complexidade de que cada uma vai vir. Por quê? Porque a gente sabe que muda prazo, muda lei. Então, eu acho humanamente impossível você entender de tudo um pouco de todas as áreas, né? Essa é a minha percepção. E aí você pode me perguntar qual seria a melhor estratégia das três. Eu, por exemplo, dentro do direito ambiental, eu ainda estou como especialista, fazendo concessões e estudando se vai valer a pena realmente ficar apenas como hiper especialista. Porque isso aí é mais uma questão do marketing, né? Dos profissionais de marketing que vem incluindo essas formatações que nem sempre o pessoal do marketing entende o que a gente passa dentro do direito. Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas eu não sei até que ponto você ser hiper especialista vai fazer tanta diferença do que você ser especialista numa área. Mas enfim, no meu escritório eu sou especialista em direito ambiental, mas eu também atuo em outras áreas, poucas outras áreas que eu gosto realmente de estudar, e dentro do próprio escritório eu tenho os meus associados, que a gente trabalha em parcerias com o nosso network, que é uma coisa que é para a advocacia como um todo, que vocês têm que abrir a mente para isso. Então, existem advogados lá que fazem a área trabalhista, previdenciária, tributária, consumidor e tantas outras. Então, a gente acaba dividindo o trabalho. Então, espero que vocês tenham entendido a questão do nicho. E aí, depois do nicho, você vai descobrir qual é a sua persona, né, qual é o público-alvo, mas isso aqui fica para uma aula específica, quem sabe, de empreendedorismo. Vamos lá. Público-alvo, eu vou dar uma aqui uma analisada rápida com vocês. A definição é você vai atrás de quais são as necessidades do segmento que você quer atuar, certo? Então, direito ambiental, qual é a necessidade deles? Na maioria das vezes, saber quais são as conformidades, né, que eles estão, se estão dentro ou não do que fala a legislação ambiental e a questão do licenciamento. Então, inicialmente, quando procura
algum cliente procura a consultoria ou a assessoria jurídica, é nessa questão, ou mesmo quando vai começar a construir algum tipo num terreno, alguma atividade, dá início, já procura para saber se tem como conseguir as licenças daquela atividade. Enfim, aí você descobre também qual é a classe econômica, para saber qual vai ser a forma de abordagem que você vai entrar com esse cliente. E aí eu dou sempre um exemplo, né, da questão da advocacia trabalhista. Um abraço aí àqueles que advogam nessa seara, muita luta pela frente, mas é isso. Eu dou exemplo de que lá no escritório a gente tem isso muito nítido, né? Eu já atendi alguns clientes trabalhistas e percebi. Por quê? Quando eu vou atender empresa, teoricamente, você vai de uma forma mais formal, você vai de blazer, o homem de terno e gravata, enfim. Por quê? Porque você vai tratar diretamente, muito provavelmente, ou com o coordenador ou com o dono ou a dona dessa empresa. Então você vai com uma roupa mais formal. Mas a seara trabalhista, muito provavelmente você vai advogar para o reclamante ou a reclamante, né? E aí, se você for muito formal, muitas vezes essas pessoas estão saindo do emprego e não vão ter dinheiro para poder pagar, né, a entrada. E a gente sabe que vai entrar aí num contrato de êxito e ele acaba se impactando com a roupa. Então, você tem que ter cuidado qual é o público-alvo que você vai querer atingir, para que com isso você também saiba como deverá tratar tanto na vestimenta quanto na questão como é que posso dizer, do palavreado, né, que você vai conversar numa reunião, a questão do juridiquês, que graças a Deus já está está realmente defasado no nosso direito. Mas, enfim, passando à frente, você vai descobrir se é uma pessoa física ou jurídica, onde eles andam, para assim ir atrás de participar de eventos, ministrar palestras, cursos, ou então fazer até parte de comissões temáticas da ordem, que algumas realmente vale a pena você participar. Outras, fica aqui a minha observação, é apenas para você tomar café e tirar foto. E aí você vai colocar na balança se vale realmente a pena você tá perdendo seu valioso tempo nesse tipo de atuação. Passando para frente. Você verifica se a atividade em que a empresa exerce consta no quadro exigido para obtenção de licenças ambientais. Exemplo, vocês vão entender em outras áreas que as licenças elas podem estar na esfera municipal, estadual ou federal, e a questão também da vistoria por esses órgãos e até da autuação, mas isso aí vai ser uma aula específica sobre crimes ambientais. Então, vamos falar um pouquinho da questão da assessoria ambiental. A assessoria ambiental ela pode ser uma assessoria jurídica específica com advogados ou multidisciplinar, que é a mais utilizada porque muitas vezes a gente precisa de engenheiro ambiental, técnico ambiental, então a gente acaba criando uma equipe multidisciplinar, principalmente quando vai analisar algum plano que tenha que colocar em prática. Então, o mais utilizado seria a multidisciplinar. E uma observação importante, a questão da assessoria e consultoria jurídica, elas estão elencadas no Estatuto da Advocacia, no artigo 1º, inciso 2º, que diz: são atividades privativas de advocacia as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. E aí eu deixo uma observação para vocês, que existe, né, para quem não sabe, deveria saber, porque para passar na prova da OAB a gente estuda, que existe o estatuto e a advocacia ela é regulamentada por 3 institutos. Além da Constituição Federal, existe mais 3, que é o Estatuto da Advocacia, que eu acabei de mencionar para vocês, a Regulamentação Geral e o Código de Ética e Disciplina, que foi alterado em 2015. Para quem passou na OAB depois dessa alteração, é bom
dar uma lida sobre isso no novo Código de Ética. Ó, Lorena, tem tudo isso? Tem, gente. A gente tem que estudar sempre. Mas isso aqui eu também trato com vocês em uma aula específica aí de empreendedorismo jurídico. Então vamos lá. Assessoria jurídica, então, ela tem o objetivo de orientar um projeto ou atividade duradoura para se mostrar preventiva e economizar para quem busca esta solução. Ou seja, são aqueles clientes fixos que a advocacia tanto vai atrás, que você fecha um contrato por alguns anos ou um ano, enfim. Então, isso aqui seria a prestação de uma assessoria ambiental. E a questão da consultoria, a mesma coisa, tanto ela pode ser jurídica como multidisciplinar. Também está no Estatuto da Advocacia e a consultoria jurídica ela é utilizada para casos específicos, ou seja, problemas macros, podendo haver também uma equipe multidisciplinar. Provavelmente serão clientes pontuais. Como assim, Lorena? Um cliente que quer abrir uma escola de kitesurf lá em Jericoacoara, ou lá em Caraizinho de Amontada, então, quem não conhece, vá lá, que vale a pena. Quer abrir uma escola de kitesurf lá e está numa área de preservação, por exemplo. E aí ele procura a consultoria para saber se ele vai conseguir realmente as licenças nos órgãos ambientais e se vai conseguir colocar para frente o projeto de construção. Já dou aqui uma dica. Muitas vezes a construção tem que ser de forma que não seja fixa, ou seja, colocar em formato de madeiras, porque para passar no crivo dos órgãos ambientais, quando são locais fixos de alvenaria, muitas vezes não passa, mas isso aí também eu explico em uma outra oportunidade. Então vamos lá. Advocacia ambiental. Como o profissional jurídico pode atuar? Gente, vocês vão ver que existe uma gama de especificidades que vocês podem estar escolhendo. Inclusive, tem muita gente que atua na área ambiental que nem a OAB tem. Então, você pode prestar consultoria ou assessoria jurídica na área do meio ambiente. Muitas vezes, para isso, às vezes você não precisa ter a OAB, só sendo bacharel em direito você já consegue. Emitir pareceres, acompanhar processos administrativos de licenciamento ambiental nos órgãos específicos, que aqui no Ceará podem ser o IBAMA, a SEMAS ou a SELMA, além de participar de processos judiciais civis e criminais. E aí vocês também vão entender que dentro do direito ambiental existem 3 esferas onde o crime ambiental pode ser elencado, que é a esfera administrativa, civil e penal, mas isso aí também eu vou tratar na área específica, na aula específica de crimes ambientais. Certificação ambiental e assim atuar na implementação da identificação, atualização e monitoramento dos requisitos legais do Sistema de Gestão, que é o SGA, instituídos nos moldes das normas internacionais. Um exemplo do ISO 14001. Muitas empresas aqui, para conseguir certos tipos de financiamento, inclusive de bancos públicos, elas precisam de selo verde, ISO 14001, dentre outras obrigatoriedades. Isso aqui está dentro do compliance ambiental. Quem quiser saber mais sobre isso, vai na palestra. E auditoria e treinamento para certificação ambiental e realizar auditoria de verificação de conformidades. Isso aqui seria mais dentro mesmo da empresa, você trabalhar ou como uma assessoria jurídica interna, ou você sendo externo, mas indo em loco para poder fazer essas verificações. Ou mesmo prestar consultoria na área de saúde, segurança ocupacional e responsabilidade social, que são os ORRAs, né, 18.000 e as AS 8.000. Legislações ambientais. Gente, aqui eu deixo algumas das legislações ambientais que a gente mais estuda, mas saibam que tem muito mais do que isso. Mas aqui eu deixo algumas para vocês já sentirem um gostinho e ir dando uma analisada para poder entrar aí no clima de festa do direito ambiental. Como eu disse, não desanimem, que o direito ambiental ele é apaixonante. Tem que estudar muito? Tem, como qualquer outra área do direito. Tem controvérsias? Tem, mas se não tiver,
nós não estamos falando da justiça. Então, tudo vai depender de qual lado você vai estar defendendo para você poder construir a sua tese. Então, deem uma olhada depois nessa legislação aí para vocês já irem tomando conhecimento de como é que a banda toca. Direito urbanístico e direito ambiental. Isso aqui, gente, eu vou dar uma introdução, porque muita gente, às vezes, né, eu recebo algumas mensagens que falam, Lorena, mas como é que você acaba advogando em outras áreas, questão do direito imobiliário, do direito civil, se você é especialista ambiental, em direito ambiental? Gente, o queixo de vocês vai cair, certo? Mas eu tenho que falar. Por isso que entra aqui uma observação da questão do hiperespecialista. Para você ser hiperespecialista, meu amigo, mesmo você atuando no direito ambiental, você vai ter que comer muito feijão com arroz para entender do direito constitucional, do direito administrativo, do direito imobiliário. Imobiliário, Lorena? É. Por quê, Lorena? Porque o exemplo que eu dei lá de Jericoacoara, se você vai fazer a questão de regulamentação, muitas vezes, de loteamentos ou de terrenos, você precisa, meu bem, entender de direito imobiliário e juntamente também com direito civil. Então vocês estão vendo que o direito ambiental praticamente ele se une com praticamente quase todas as áreas do direito. Então esse negócio de você entender só de direito ambiental, isso aí já está defasado, porque você vai precisar sim entender de outras áreas, inclusive, digo isso sem medo, para ganhar ações ambientais. Como eu disse, muitas vezes não é a lei apenas que faz você ganhar uma causa, são os princípios. E para isso, bebezão, você precisa até estudar Alexi, você precisa estudar o Dwork. Quem são esses, Lorena? Vá pesquisar para estudar um pouquinho, que aí você vai entender o que eu estou falando dentro da seara do direito ambiental. Mas voltando aqui para o direito urbanístico, vocês vão ver aqui algumas das atividades que a consultoria e a assessoria multidisciplinar podem estar juntando com o direito ambiental e urbanístico. Redação de normas, lei e decretos, elaboração de pareceres sobre questões de direito urbanístico, inclusive referentes a imóveis e loteamentos, olha o que eu disse do direito imobiliário e civil, outorga onerosa do direito de construir, índices construtivos, elaboração de projetos técnicos e recomposição de flora, relatório de controle ambiental, projeto básico ambiental, plano de recuperação de áreas degradadas, o PRAD, plano de controle ambiental, PCA, levantamento e avaliação de passivos ambientais, estudos e relatórios e impactos ambientais, o EIA-RIMA, estudo de viabilidade ambiental, o EVA. E isso aqui, gente, vocês podem muito bem ir trabalhar na parte da Procuradoria Jurídica, talvez, se não precisar de concurso, de uma prefeitura, que vai sim precisar do Código de Cidades para vocês entenderem do direito urbanístico e do direito ambiental, também deixando essa observação. Compliance ambiental, aqui eu vou dar realmente só uma explanada, porque ele é imenso, ele deu só para mim, na palestra que eu vou dar, uma aula já de 1 hora, porque eu tive que reduzir, mas tem muita coisa a se falar. E entendam, o compliance ele não é só ambiental, ele está em todas as áreas de uma empresa. Depois deem até uma olhada na lei da. Deixa aqui ver se eu me lembro. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Advogado e hiperespecialista, que eu tinha dito para vocês no início, né? Compliance ambiental nas empresas. Vocês vão falar, vocês vão entender da prevenção de risco, que seria o quê? Lorena, quando eu vou fazer um compliance dentro de uma empresa, eu vou ter que entender da questão do licenciamento deles, da questão dos ISOs, se eles estiverem certificados. Então, um exemplo, desculpa, um exemplo prático em relação ao licenciamento. Uma licença ela pode durar 2 anos, ela pode durar 4 anos, ela pode durar 6 anos, ela pode durar 10 anos. Isso aí vai depender muito do tipo de licença, se vai ser uma licença, um LI, um LIP, um LO, que vocês vão entender nas próximas aulas. E aí vai depender também da questão do órgão ambiental, do que ele vai dar
do prazo. Então, se eu tenho uma licença ambiental de 5 anos, quando fecha os 3 anos e meio, a equipe que está cuidando do compliance, ela já tem que estar ligada nisso com um checklist para saber que essa licença vai vencer e você vai ter que juntar toda a documentação ou parte da documentação para solicitar a, ao órgão ambiental que está licenciando o seu empreendimento que ele faça essa renovação. Então, o compliance ele serve para a parte preventiva, certo? Então, é uma prática empresarial que pretende utilizar estratégias para prevenir autuações, multas e instaurações de processo, prevenção de crimes na seara empresarial. E um exemplo do que eu disse é o checklist e relatórios ambientais. A adoção de medidas internas destinadas a assegurar a observância das leis, diminuição de impactos ambientais. Aqui são os stakeholders que vão estar trabalhando em conjunto com a sua empresa, que são, né, pessoas dentro da seara do direito ambiental, experts no assunto, para poder estar treinando a sua equipe. E aí, gente, muitíssimo obrigada e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A questão que eu tinha dito anteriormente aqui do compliance da lei é a lei anticorrupção, certo? Foi daí que surgiu a questão mais forte do compliance. E aí vocês podem estar dando uma lida nela para entender um pouquinho melhor. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima aula a gente vai tratar de crimes ambientais. Então, não percam que é imperdível. A gente vai estar tratando aqui de assuntos bem específicos nessas 4 aulas, pelo menos nessas videoaulas de direito ambiental. Então é isso, gente. Força, que o direito ambiental é apaixonante. E aí, gente, gostaram dessa minha primeira videoaula? Espero que sim. Foi gravada com muito carinho. Peguei todo o material que eu tenho durante esses 4 anos aí de advocacia e durante também a questão do MBA que eu fiz e também da administração, né, que eu acabo estudando a questão de auditoria, compliance, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado da primeira videoaula e na próxima eu vou tratar sobre os crimes ambientais. Então não percam, que é de grande valia.